Salve, salve, salve! Bem-vindos todos a mais um Direito e Diálogo, podcast vinculado ao escritório jurídico, escritório de advocacia Edmar Ruiz Advogado. Apresentado por mim, Edmar Ruiz, aqui um quadro direcionado aos trabalhadores. Falamos de direito do trabalho, direito do previdenciário, trazendo aqui os direitos dos trabalhadores, não é verdade? Um escritório que no dia a dia atende muitos trabalhadores. E fizemos esse quadro aqui, esse podcast, por que não levar ao conhecimento de um número indistinto de trabalhadores os seus direitos, né? Porque quantos mais trabalhadores, sabedores dos seus direitos, poderão exercer assim, né, a sua cidadania, exercer os seus direitos junto à justiça, né? Poder, assim, serem contemplados, né? Tá? Lembrando que esse podcast é um podcast que não trataremos de casos concretos, né? Casos concretos, a gente sempre lembra que o trabalhador deve buscar aí o seu advogado de inteira confiança. É uma semana de direito previdenciário, outra semana de direito do trabalho, né? Essa semana trataremos de direito do trabalho, né? Tá? Vamos tratar hoje de dinheiro, de din-din, né? De verbas rescisórias, né? Então, o trabalhador sempre tem dúvida, né? Eu fui dispensado da empresa, né? Ou pedi demissão, quais são meus direitos, né? Sobre as contas, né? Será que me pagaram aqui, né? Tá certo, não tá certo? Ou que vão me pagar, né? O que eu tenho direito? Quais são os valores, né? Então as dúvidas são bastantes aí com relação às verbas rescisórias, né? Então sempre a gente traz aqui dois advogados pertencentes ao quadro do escritório, né? Hoje direito do trabalho, dois advogados pertencentes aqui ao quadro trabalhista do escritório, do meu lado esquerdo aqui, Dr. Tony Sakai, advogado especialista, pós-graduado em Direito do Trabalho, para a gente falar de verbas rescisórias, Dr. Tony. Olá, doutor Edmar, prazer estar aqui novamente, né? E, de fato, um tema de muita relevância, né? Porque em torno de 70% dos clientes que vêm aqui vêm com dúvida sobre as verbas rescisórias. A primeira coisa que o trabalhador vem perguntar é: doutor, pagaram tudo certinho? Então, acaba sendo um tema de muita relevância. Perfeito, perfeito. E aqui do meu lado direito, doutor Renato Campos, né? Também advogado especialista em Direito do Trabalho, pós-graduado em Direito do Trabalho, né? E com vasta experiência aí nessa área, que vai poder aqui contribuir muito nesse podcast, elucidar aí esse tema bastante interessante e que interessa ao trabalhador, né? Como o doutor Tony adiantou, né? Muitas são as dúvidas a respeito dos direitos, em específico das verbas rescisórias, que traduz aí, logicamente, os rendimentos, os ganhos, né, do trabalhador, né? Verdade, doutor Edmar. Agradeço mais uma vez, doutor Edmar, doutor Tony, estar aqui presente, poder fazer parte desse podcast aqui informativo aos trabalhadores e tirar essas, pelo menos levantar algumas questões mais relevantes, mais comuns aí do trabalhador. Olha, Perfeito. Inclusive, bela camisa, Renatinho. Ó. Muito obrigado. É exatamente, aqui, ó, aqui, bela camisa, Fernandinho. Lembra disso? Doutor Tony, a gente sempre brinca aqui, né, para deixar mais leve, porque realmente é um assunto, né, sempre jurídico, um assunto pesado. Muitas das vezes o trabalhador, né, fala assim, pô, mas as leis mudam a toda hora, né, então... principalmente os direitos sociais, né, direito previdenciário, direito do trabalho, é uma colcha de retalhos, né? Embora a gente tenha a CLT aí, bastante antiga, né? Mas sucederam e se sucedem a todo momento novas leis e alteram toda hora a realidade dos direitos trabalhistas e o trabalhador fica vendido ali, né? Tá? Então a gente brinca para deixar mais leve, né? Para deixar, para a gente chegar mais fácil a informação para o trabalhador, vamos assim dizer, falar a linguagem dele, né? Esse é o propósito desse podcast. Bom, então verbas rescisórias. Assim, já vou direto ao tema em específico, né? Quando o trabalhador ele é dispensado, quais são os seus direitos, né? O que ele recebe,
né, quando se trata de verbas rescisórias? Doutor Edmar, vamos abordar o mais comum primeiro, né? Que é a demissão sem justa causa. O empregador, por livre e espontânea vontade, demite o empregado. Primeiro aspecto que a gente observa é o aviso prévio, né? O aviso prévio tem uma situação muito relevante que ele é proporcional. Ah, tá bom, Tony, mas o que é aviso prévio proporcional? Significa que a cada ano trabalhado é acrescentado mais 3 dias de aviso prévio. Lembrando que você não pode trabalhar esses 3 dias a mais, ele tem que ser pago, né, de forma indenizada. Férias vencidas, as férias proporcionais, o 13º proporcional, ou cheio, se não foi pago no ano anterior, né, isso é muito importante. O FGTS, a liberação do FGTS, a multa de 40% e a liberação da guia do seguro, tá? E aí eu vou trazer à baila uma situação que não é muito comum, mas que, por não ser comum, é importante mostrar para o trabalhador. Suponhamos que tenha uma gestante em instabilidade, ou então uma pessoa que sofreu um acidente do trabalho, recebeu o B91 e a empresa vai mandar embora. Pode mandar embora? Em regra, não. Tá? Em regra, não, porque existe uma proteção ao trabalhador, mas, excepcionalmente, se a empresa indenizar esse valor, então, suponhamos lá que tinha 1 ano de salário decorrente do recebimento do auxílio-acidente. Auxílio-acidente, não. Auxílio-doença acidentário. A empresa paga 1 ano de salário, férias, 13º e também a questão referente ao FGTS desse período. A partir do momento que ela indeniza, é possível, sim, essa demissão. É óbvio que é importante o trabalhador buscar seus direitos, procurar um advogado para verificar se de fato foi tudo pago ou não, mas existe essa situação. Ah, perfeito. E uma vez, doutor Tony, já passo a bola para o doutor Renato aqui, mas uma vez assinado aí, né? O trabalhador concordou com os números ali, né? Assinou o termo de rescisão do contrato de trabalho, onde vem ali discriminadas as verbas rescisórias, o quanto ele está recebendo, né? Da quitação, se ali não tiver sendo pago todos os direitos, porque às vezes trabalhavam em atividade insalubre, ou periculosa, ou sofreu um acidente de trabalho e ficou ali com uma sequela. Ao assinar o que ele está recebendo, ele dá quitação, ele não pode mais acionar a justiça, entrar com um processo trabalhista? Como que se dá isso daí? Essa pergunta é muito comum, doutor. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Aquilo é um recibo. Então, você está dando quitação de que recebeu os valores ali descritos. Então, se você não recebeu hora extra, você pode pedir na justiça hora extra. Se você não recebeu insalubridade, você pode pedir. Então, isso não te prende. Outra situação, que é muito comum também, é a empresa fazer o termo de rescisão, o trabalhador assinar e ele não receber, tá? Você consegue plenamente entrar com a ação, pedir para a empresa pagar, e aí pedir em juízo, juiz, não foi pago, estou assinado aqui, mas eu fui obrigado a assinar, então eu quero que a empresa comprove que depositou por meio de transferência bancária. Isso, sim, é possível também. O termo de rescisão é um mero documento, tá? Ele, para ser convalidado, tem que ter os recibos. Perfeito, perfeito, ficou bastante claro. Doutor Renato, o doutor Tony aqui trouxe o caso aqui do empregado, as verbas rescisórias devidas aí ao empregado demitido, né? Aquele que foi dispensado sem justa causa, né? Tá? Que foi dispensado da empresa. Agora, o trabalhador que pede para ser demitido, que pede as contas, vamos assim dizer, né? Quais seriam os direitos trabalhistas, né? As verbas rescisórias devidas a esse trabalhador? Então, muito bem, doutor Edmar. Uma boa questão também, muitas dúvidas, né, que os trabalhadores têm com relação a isso, porque às vezes, não por iniciativa da empresa, mas o empregado, às vezes, já tem outra coisa em vista, tem um outro emprego, quer sair da empresa por qualquer motivo,
E aí, o que acontece? A relação não tem mais como ir adiante, ele quer pedir demissão. E quais são os direitos, né? Então, o que ele tem? Da relação até da ótima explicação que o Dr. Tony deu com relação a todas as verbas e direitos que o trabalhador tem quando é demitido sem justa causa, no pedido de demissão, a pessoa tem direito ao saldo de salário, que seria os dias trabalhados no mês, supondo que isso ocorra, por exemplo, no dia 15 do certo mês. Então, são 15 dias de salário, se forem 20 dias, são 20 dias de salário, então, o saldo de salário. Também a questão do 13º proporcional, né, e também se tiver algum vencido. Férias, da mesma forma, se tiver férias vencidas, as férias proporcionais ao mês do ano em que ele pediu a demissão, mais 1/3 constitucional. Só que também deixar claro que a empresa não é obrigada a pagar a multa de 40% do FGTS, que seria devida, o trabalhador não tem acesso ao saldo do FGTS e também, infelizmente, não teria acesso ao seguro-desemprego. Então, seria essas questões aí que ele estaria, digamos assim, abrindo mão, pedindo demissão, mas seria a forma de sair da empresa. Uma outra questão também, ligado ao aviso prévio, né, conforme o Dr. Doni explicou aqui, que o aviso prévio é aquele valor que a empresa, quando demite, teria que ou ter avisado o trabalhador 30 dias antes, para o trabalhador trabalhar o período ali, ou então demite e dispensa o funcionário que não precisa ir mais, mas indeniza. Então, indeniza pelo tempo proporcional. Por exemplo, os 30 dias, mais 3 dias por cada ano trabalhado, assim como o Dr. Tony explicou. No caso do pedido de demissão, já não teria, então, o aviso prévio, ou seja, essa indenização da empresa. Pelo contrário, o trabalhador deveria ter avisado um mês antes. Então, nesse caso, o trabalhador deveria esse aviso prévio. Agora, em grande parte, as empresas dispensam esse aviso prévio. Caso contrário, o trabalhador teria que pagar, ou seja, seria descontado daquilo que ele teria para receber. Porque aí funciona ao contrário, porque os dois lados têm essa questão do aviso prévio, né, que seria, estaria avisando com antecedência de 30 dias, aí, digamos. Mas são essas questões, né, que envolvem aí. Perfeito, perfeito. Doutor Renato, o raciocínio que o doutor Tony trouxe aqui para os empregados que são demitidos, nós faríamos esse mesmo raciocínio para os que pedem as contas, ou seja, o que assinou ali, que recebeu, né, da quitação, ele pode buscar diferenças que, porventura, ele teria direito e não foram pagas ali no momento da rescisão, junto à Justiça do Trabalho. Seria o mesmo raciocínio? Sim, uma boa pergunta, porque é uma situação diferente, né? A empresa não demitiu, ele pediu demissão, mas tem os mesmos direitos. Ou seja, deu ali o recibo do que recebeu, né? Pelo menos assim, menos do que se fosse demitido, mas recebeu aquele valor, ok, o termo de rescisão é um recibo, só que ele pode ir atrás dos direitos. Por exemplo, as horas extras, hora porventuras feitas, insalubridade, né? Periculosidade, doença ocupacional, qualquer tipo de alguma questão equiparação que salarial, equiparação salarial, enfim, coisa, né? Então, sim, qualquer direito aí que porventura ele não tenha sido pago ali, né, no termo de rescisão. Perfeito, perfeito. Doutor Tony, o doutor trouxe aqui, né, os direitos, aí, as verbas rescisórias e quem foi dispensado sem justa causa, né? Agora eu pergunto, e quem foi dispensado por justa causa? Deu motivo, né, para ser dispensado e foi mandado embora aí, o que vulgarmente falam, sem os direitos, né? Acaba sendo o terror de todo trabalhador, né, doutor Edmar? E a gente sabe que muitas vezes a empresa, como a gente mesmo fala, cava essa justa causa. Mas, enfim, levando em consideração que foi mandado por justa causa, o trabalhador ele vai ter direito a só 2 situações. O saldo de salário, que seria o quê? Os dias que ele trabalhou, e as férias vencidas. Férias proporcionais, não. 13º, não. FGTS, não. Multa do FGTS, não. E também o seguro-desemprego, também não. O que é importante ter em mente, tá? Trabalhador, a empresa aplicou a justa causa em você. Não entre em pânico. Por vezes, como eu adiantei, a empresa ela causa essa situação. É plenamente possível reverter a justa causa. É óbvio, né, que se de fato existiu uma penalidade, se de fato existiu uma falta
A gente aconselha de acordo com as situações, mas é possível reverter. E terceiro ponto, a justa causa não te impede de buscar os seus direitos. Então, se você tem direito à hora extra que a empresa não pagou, a doença do trabalho que foi causado pela empresa, insalubridade, periculosidade, que às vezes é uma coisa que a gente bate muito na insalubridade, né? Mas o trabalhador pode ter direito a uma periculosidade que muitas vezes é mais agressivo, porque o perigo é a morte, e também financeiramente acaba sendo mais atrativo. Então, o trabalhador tem todos esses elementos. Perfeito, perfeito. Então, trouxemos aqui os dois cenários, né? Anteriormente a fala do Dr. Tony, o cenário do trabalhador que é dispensado, né? Os seus direitos, as verbas rescisórias que tem direito a receber, assim como do trabalhador, o doutor Renato trouxe, do trabalhador que pede as contas, né? Agora eu pergunto, doutor Renato, teria um meio termo, um acordo aí, né, entre empregado e empregador para colocar fim aí ao contrato de trabalho? É verdade. Pode ocorrer, às vezes, um impasse entre o trabalhador que não quer pedir demissão, porque não quer abrir mão de algum direito, algum valor, etc. E, por outro lado, a empresa, por talvez até não ter condições, ou até mesmo não querer dispensar o trabalhador. Mas a relação chegou num ponto onde às vezes precisa ocorrer essa demissão, né? Às vezes o trabalhador quer e não quer abrir mão. O que acontece? Com o advento aí da reforma trabalhista de 2017, então trouxe, né, acrescentou a figura do artigo 484-A na CLT, que prevê, então, esse acordo, que seria o quê? Seria, digamos, um meio termo. Tá? Então, seria uma demissão, vamos dizer assim, então, equiparado uma demissão sem justa causa, tá? E onde teria basicamente os mesmos direitos que o doutor Tony elencou aqui, que seria o saldo de salário, o 13º proporcional, as férias proporcionais. E onde está a diferença? Né? A indenização, a multa de 40% da FGTS seria dividido pela metade, então seria só 20% do saldo do FGTS. A pessoa, aí, do saldo da FGTS, a pessoa ainda poderia sacar, só que não 100%, 80% só do saldo do FGTS que estiver depositado. Tá? A outra diferença é também o aviso prévio. Seria metade do aviso prévio do que teria direito de uma demissão sem justa causa, certo? E, basicamente, essa é a diferença. Então, já traz, digamos assim, uma viabilidade para o trabalhador ser demitido e ter, pelo menos, esses direitos, e a empresa já ter esse alívio, que seria metade, pelo menos, de algumas verbas, assim, a multa, pelo menos, e o aviso prévio. Perfeito, perfeito. Doutor Tony, e naqueles contratos por prazo determinado, né, temporário, que a pessoa é admitida, né, tá, dá início ao contrato de trabalho, mas de antemão ela sabe já quando será o fim do contrato de trabalho, né? É o contrato por prazo determinado, se sabe do início da prestação do serviço e o final dessa prestação de serviço, né? Tá? Quais seriam os direitos, aí, as verbas rescisórias devidas nesse caso ou nesses casos específicos? Esse tipo de contrato é muito comum, doutor Edmar, né, em certas épocas do ano, né? Normalmente, quando você tem, uma demanda maior, muito comum no Natal, em época de festas, como, por exemplo, Páscoa, né, que tem uma demanda maior, e aí as empresas precisam contratar pessoas para suprir essa demanda a mais. Nesse tipo de situação, é pago o quê? É pago o proporcional. Então, se o trabalhador foi contratado para 3 meses, então vai ser aviso prévio não tem, porque já tem a certeza de que o contrato vai se encerrar. Vai ter o quê? Férias proporcionais a 3 meses, 13º proporcional a 3 meses e também o saldo de salário. Mas e se ele é mandado embora antes pela empresa, sem terminar esses 3 meses? A empresa paga tudo isso, mais uma indenização proporcional ao período que faltaria para se encerrar essa situação. Acho que é interessante pontuar também, foge um pouco da matéria, mas que, por vezes, a pessoa é mandada embora e nem tem registro.
né? Isso aí é muito comum. Então, a gente tem uma vasta quantidade de trabalhadores que atuam sem ter a carteira assinada. Se o trabalhador for demitido nestas condições, ele tem direito às mesmas coisas que a gente tem pregado aqui. A diferença, doutor, é o quê? Que aí primeiro a gente precisa entrar com uma ação para reconhecer esse vínculo de emprego. Mas o trabalhador tem os mesmos direitos, seja ele com carteira assinada ou não. A diferença é que vai ter que se brigar para reconhecer o vínculo. Ah, perfeito. Assim como se o trabalhador vier a falecer, né, morrer aí durante a vigência do contrato de trabalho, os herdeiros têm direito a receber as verbas rescisórias devidas, né? Acho que é bom elencar isso também. Exatamente, isso é muito importante. E a depender, a gente tem ainda, se a morte for advinda do trabalho, tem uma indenização, muitas vezes pode-se pedir uma pensão, tem alguns aspectos a serem analisados. Mas aí, como a gente mencionou no começo do podcast, varia de caso a caso, é importante o trabalhador buscar o auxílio de um advogado. Perfeito, perfeito. Doutor Renato, falamos aqui de contrato por prazo determinado, né? Aquele contrato temporário. Mas temos também o contrato de experiência, né? Que a pessoa é admitida e está ali em experiência, né? Tá aquele estágio probatório, vamos assim dizer, né? Estão se conhecendo ali, né? Empresa, empregado, né? A empresa está analisando se o empregado reúne as condições de exercer bem aquele trabalho, aquele labor, né? Então, naquela fase de namoro, vamos assim dizer, né? Tá? Quais seriam os direitos, as verbas rescisórias, caso, né, haja uma dispensa aí dentro desse contrato de experiência? Como que se dá esse contrato em específico? Então, doutor Edmar, o período de experiência é de 90 dias. Tá? Esse período ele serve de fato para a pessoa, tanto a empresa como o trabalhador, o empregado, ele se adaptar e ver se, digamos assim, é aquilo mesmo, né, que a pessoa quer. É um período realmente um período probatório, né? Então, os dois têm esse período que pode assim, se desligar, talvez sem maiores consequências, né? Mas o que acontece? A empresa, se desligar o trabalhador, tem dois cenários, né? Pode desligar ao final do período de 90 dias, ou pode ser no meio, por exemplo, porque vamos supor que, às vezes, não precisa de 90 dias para saber que, por exemplo, aquela pessoa não é ideal, né, para aquele trabalho, etc. Então, e a mesma coisa do trabalhador. O contrato ele se rescinde antes. Então, vamos supor que seja aí um mês, depois de um mês, ou uma semana, etc. Então, mas anterior aos 90 dias, certo? Então, a pessoa receberia normalmente o saldo de salário, é um pouquinho parecido com o restante lá, 13º proporcional, faz proporcionais, né? Só que, nesse caso, a empresa teria que pagar uma indenização parecida com aquele outro caso do contrato temporário, que seria uma indenização correspondente à metade do valor que ele teria direito até o final do contrato, né? E também aí caberia também a multa do FGTS, né? Mas, nesse caso, de rompimento antecipado. Se for ao final, aí não teria essas consequências, seria mesmo saldo de salário, 13º e férias, né? Então, e passou disso, aí vira um contrato por tempo indeterminado, e aí incorre nessas situações que nós falamos aqui. Muita discussão, né? Acho que na prática, né, no dia a dia, nesse contrato de experiência, doutor Tony, porque o trabalhador fala assim, poxa, né? Fui admitido aí, me registraram e me dispensaram tão rapidamente, né? Nem me efetivaram, né? Eles falam assim, né? Verdade. Acaba não virando, como o doutor Renato falou, um contrato por prazo indeterminado, né? Não rompe esse período aí da experiência. Fala assim, pô, sujou a minha carteira, né? Então, isso aí, né? Na prática, né? No dia a dia das relações, né? Trabalhistas, é muito comum a gente ouvir essa expressão, não é? Sim, acaba sendo muito comum, né, doutor Edmar? Mas, mesmo tendo essa situação, o trabalhador tem que ter ciência de que ele está protegido. Ele está protegido pela lei, está protegido por todo um sistema. Então, eventualmente, se ele sofre um acidente, nesse período de experiência, ele tem os direitos à estabilidade, à indenização, ele, mesmo nesse período curto, tem a proteção legal.
Ah, perfeito, perfeito. Bom, acho que trouxemos aqui, né, vários cenários, vários panoramas, né? Acho que a intenção aqui não é esgotar a matéria, sempre é falando para o trabalhador, né, que Exato. qualquer dúvida complementar deve procurar aí um advogado trabalhista, né, para ser bem elucidado. E aí passo a palavra aqui do meu amigo, doutor Renato Campos, né? Como que é? Com a camisa? Aham. Bonita a cami- camisa, Fernandinho? Bela camiseta, Renatinho. Isso. Não, Renatinho, obrigado. Para dar as palavras finais aqui, em nome do podcast Direito e Diálogo, agradeço mais uma vez, doutor Renato, a participação, a brilhante participação e explanação aqui em mais um podcast. Obrigado, meus amigos. As camisas de vocês também são muito bonitas. Muito obrigado, muito obrigado. E, Tá então, agora, sobre uma puxação de saco Tá, aqui, né? né? A rasgação Acho que de é. seda Tá nesse ficando podcast. pesado agora, né? Mas então, mas foi muito bom esse bate-papo, porque de fato assim os trabalhadores têm muitas dúvidas, são muitas situações, né, com justa causa, sem justa causa, pedido de demissão, mas ainda assim, se tiver, né, se as pessoas tiverem qualquer dúvida, sempre é bom procurar um advogado de sua confiança e esclarecer essas dúvidas, né? Bom, mas foi muito bom, agradeço Perfeito, o perfeito, tempo. agradeço. Doutor Tony, da mesma forma agradeço aqui a participação, né, do doutor, como sempre aqui, no Direito e Diálogo, e trazendo aqui dessa oportunidade esse tema, né, que é um tema assim que os trabalhadores se interessam sobremaneira, né, porque, poxa vida, né, são verbas trabalhistas, né, dinheiro, né, com esse dinheiro que ele, né, sustenta a família, né? Então sempre tem muitas dúvidas, né? E é isso que a gente buscou trazer aqui, né? Elucidá-las, né? Pelo menos trazer aí as dúvidas mais frequentes que a gente acaba observando aqui no dia a dia do atendimento do escritório, né? E pontuo que seus esclarecimentos aqui foram muito bons, né? Muito evidentes aí, e eu tenho certeza que a gente alcançou aí um número bastante significativo de pessoas e acabamos ajudando muita gente aí nesse nosso podcast aqui. Verdade. Eu volto a dizer, né? 70% das rescisões têm erros. Então, o trabalhador, ainda que ele acredite que esteja certo, procura um advogado. O advogado, ele não é uma ferramenta para ser utilizada de último recurso. Não, o advogado é um parceiro, né? E agradecer, doutor, a oportunidade. É sempre bom estar entre amigos, ainda mais quando o tema é gostoso de se conversar. Ah, perfeito, perfeito. Obrigado a todos pela audiência, pelo prestígio. Até o próximo Direito e Diálogo.